Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, da nossa nova parceira, a Rádio Londres. Primeiro eu gostaria de dizer que bom que somos parceiros, porque eu amo as capas da Rádio Londres. Na verdade, isso é um projeto de Tatiana, ó. Não é não? Que livrão! Que livrão. A gente vai falar sobre Quando eu tinha 5 anos eu me matei, do Howard Butler. Tenho colinha. Ele nasceu em Detroit, mas ele é residente na França. Ele é psicólogo. A gente descobriu isso depois que a gente leu o livro, mas isso fez uma diferença muito grande, porque ele é psicólogo, psicoterapeuta. Parece que ele tem uma instituição em Paris só pra crianças autistas. Mas ele também é palhaço. Eu não tenho maturidade pra lidar com o fato de que ele é um palhaço. Inclusive, se você procura o nomezinho dele no Google, só aparece ele de palhaço. Ele é um palhaço muito famoso na França. A desconstrução, ela é uma coisa difícil, porque eu não consigo lidar com a pessoa sendo palhaça. Eu não tenho maturidade pra isso. Mas embora o livro, esse daqui, seja super desconhecido nos Estados Unidos... E aqui também. Ele seja super desconhecido nos Estados Unidos, na França. Esse livro é publicado em 1981, ele foi adaptado para o cinema francês em 1994. E em 1991, ele ganha a Ordre des Arts et des Lettres, que é um prêmio super importante na França. Qual é a história desse livro? Esse livro ele é narrado por um garotinho, Bert. Tem 8 aninhos. Ele tem 8 aninhos e ele vai pra uma instituição correcional depois que acontece um episódio com uma amiguinha de escola dele, a Jessica. Evidentemente a gente não vai contar qual foi o episódio, até mesmo porque isso é uma coisa que você só descobre no final do livro. Isso, ele demora muito pra contar, e isso é um artifício muito legal, porque você nunca sabe justificável ou não ele tá ali, né? E enquanto ele tá nessa instituição correcional, ele lida com 2 psiquiatras. Um desses psiquiatras acredita que o Bert não tinha que estar lá, e o outro psiquiatra acredita que o Bert é um sociopata. Porque ele é um livro meio assim, você fica pensando nele. Muito. E eu acho que esse livro, ele é um pouco sobre o nosso despreparo para lidar com o fato de crianças serem seres humanos. A gente espera uma certa atitude de crianças e a gente espera que crianças sejam dentro de um molde, quando a gente não entende que isso é socialização. Que a criança ela é um ser humano como eu e você, ela talvez só não tenha maturidade para entender determinadas coisas que são do mundo dos adultos. E aí a gente não se aproxima, mesmo na clínica médica, que eu acho que esse era o objetivo dele com o livro, a gente não aproxima o nosso discurso da criança. A gente não procura entender a criança, a gente coloca, e também eu acho que é sobre a medicalização e a clinicalização de tudo. E aí a gente coloca uma criança como o Bert, que depois desse incidente, a gente coloca ele dentro de uma forma. Porque a gente não vê as atitudes dele dentro da lógica dele. Ele misturava muito fantasia com realidade, afinal ele é uma criança de 8 anos, e eu acho que tem muito a ver com isso. Assim. Como você coloca expectativas adultas e responsabilidades adultas em crianças muito pequenas, né? Ele é um livro sério, um livro muito reflexivo, com um monte de soco no estômago, mas ele é um livro muito leve, a linguagem é muito livre. Eu geralmente odeio essa porra de criança ao protagonista, tá? Por que eu geralmente odeio essa porra de criança ao protagonista? Às vezes você coloca uma criança com voz de adulto. Esse não é o caso. É uma criança sendo criança. E ele faz o tempo todo essa comparação entre a linguagem dos adultos e a linguagem das crianças. Tanto é que o Bert tem uma coisa de quando ele vai no psiquiatra, que, enfim, acha que ele é um sociopata, ele rouba os papéis. E ele transcreve os papéis na parede de uma sala que tem, ele transcreve os papéis. Só que ele só sabe, ele sempre falou isso, eu sei copiar, mas eu não sei o que tá escrito. Então ele não entende que é um relatório médico que ele tá transcrevendo na parede e que o cara tá falando que ele é um sociopata, que enfim, que ele tem que ficar lá porque ele é um criminoso, blá 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 blá. Ele não entende isso, porque essa não é a linguagem dele. Ele não tem acesso a essa linguagem. Assim como o outro psiquiatra, toda vez que vai falar com ele tenta usar a linguagem do Bert. Isso é uma coisa de cada um, né? Eu também acho que o Bert não deveria estar ali. Mas eu acho que, enfim, é uma coisa que você vai julgar quando você ler o livro e você ver se, enfim, você souber o que foi o incidente e qual a sua opinião acerca do assunto.
a minha opinião é que foram crianças sendo crianças, Super. entrando em um mundo adulto em que elas não sabem direito o que é aquilo, em que elas não sabem direito o que elas estão fazendo, mas é isso que elas veem os adultos fazendo. Eu acho que o livro tá falando o tempo todo sobre o que é essa compreensão do ser criança. Eu acho que ele tá falando o tempo todo da clinicalização de tudo, de como a gente, enfim, a gente tenta encaixar as pessoas dentro de um discurso médico, acadêmico e não... Principalmente criança, cara. Deve ser muito difícil ser psicólogo infantil, não vou brincar. Porra, com certeza. A gente super recomenda, é muito legal essa parceria com a Rádio Londres, eu acho que toda a diagramação, que fala? Eu achei o livro bonito, as letras grandes, e a linguagem desse livro é muito linda, é muito que é uma livre, ótima tradução, né? é uma excelente tradução e, enfim, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Você compra pela Amazon o nosso link, não paga nada mais por isso, ainda dá uma ajudinha no canal, aquele help, tá? A gente super recomenda, super rápido de ler, bem curtinho, tá? Tá bom? Beijos. Aquele curso de francês. Vamos lá. Ordem de... Ih! Cancela o diploma.